A gripe é uma doença respiratória infecciosa muito comum e é causada pelo vírus da influenza, e na maior parte das vezes a infecção não causará maiores danos. No entanto, a doença pode variar desde quadros brandos e assintomáticos até um quadro que requer internação e cuidados intensivos. A gripe pode inclusive ser fatal, com uma estimativa de centenas de milhares de mortes anuais em decorrência da doença. Existe uma grande variedade de vírus da influenza e você provavelmente já ouviu falar de algum deles, como o H1N1. A nomenclatura do vírus deriva das duas principais proteínas presentes em sua superfície, a hemaglutinina e a neuraminidase. Atualmente são conhecidos 18 tipos de hemaglutininas diferentes e 9 neuraminidases. Isso faz com que exista uma grande quantidade de vírus da influenza diferentes circulando por aí, mas a maioria não são capazes de infectar humanos, tendo como hospedeiros uma grande variedade de animais. Além disso, dentro do mesmo subtipo, por exemplo H1N1, há vários vírus diferentes. Isso quer dizer que existem vários tipos de H1N1, o que dá uma imensa variabilidade para o vírus da influenza. O reservatório natural do vírus da influenza são aves migratórias, como patos, gansos, cisnes e gaivotas. Nestes animais, na grande maioria das vezes, o vírus não causa maiores problemas, mas estes mantêm o vírus circulando globalmente, já que estes animais possuem ampla distribuição geográfica e são capazes de se deslocar por muitos quilômetros. Como estas aves praticamente não entram em contato direto com humanos, a transmissão é muito rara. Além disso, há um conceito chamado de barreira interespécie, que descreve que para um agente infeccioso passar de um tipo de hospedeiro para outro, é necessário uma série de adaptações, tornando ainda mais difícil a transmissão para humanos. Mas então, por que os vírus aviários podem ser uma ameaça aos humanos? Muitos dos subtipos de influenza aviários com capacidade de infectar humanos originam-se no continente asiático, e isso se dá por alguns motivos. Um deles é que este continente é rota de diversas aves migratórias que em certos períodos formam bandos muito grandes. Em áreas rurais asiáticas, muitas aves são criadas soltas, entrando em contato com estas aves selvagens. A transmissão entre aves se dá de maneira muito mais fácil e, assim, estas aves domésticas podem infectar-se. Em alguns casos, é possível o vírus passar das aves domésticas diretamente para humanos, mas isto é muito incomum e geralmente ocorre quando há um contato muito grande, como em mercados com muita aglomeração de aves e humanos, como ocorre em alguns mercados da Ásia. Por vezes, os vírus da influenza podem usar os chamados hospedeiros intermediários para conseguirem se adaptar para a infecção em humanos. Um destes hospedeiros são os porcos. Curiosamente, o vírus da influenza infecta aves reconhecendo receptores ligeiramente diferentes daqueles presentes em humanos, e isso é um fator que limita a infecção de humanos diretamente a partir das aves. Mas os porcos possuem ambos os receptores. Desta forma, porcos são um hospedeiro crítico para a adaptação de vírus aviários. Além disso, como porcos são suscetíveis também à infecção por vírus humanos, pode ocorrer co-infecções, ou seja, o animal pode ser infectado por um vírus aviário e um vírus humano ao mesmo tempo. O vírus da influenza possui um material genético baseado em RNA e é segmentado. Quando o vírus infecta uma célula, os segmentos de RNA são liberados em seu interior, e neste ponto que a co-infecção se torna intrigante. Quando uma célula é infectada por mais de um vírus simultaneamente, os segmentos de RNA deles são misturados, e quando uma nova partícula viral é produzida na célula, esta pode carregar segmentos de RNA de ambos os vírus, gerando um subtipo completamente novo. Este vírus completamente novo pode tornar-se eficiente em infectar humanos. Este foi o caso do H1N1, causador da pandemia de gripe de 2009. Há também
uma grande preocupação com vírus aviários de alta patogenicidade, como é o caso dos altamente letais H5N1 e H7N9. O H5N1 foi identificado em aves pela primeira vez em 1996 e em humanos em 1997. Entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, causou surtos na China e uma grande quantidade de aves precisou ser abatida. Este vírus é altamente letal entre humanos. Sua letalidade entre humanos é de quase inacreditáveis 60%. É isso mesmo, 60%. O H7N9, outro subtipo de alta patogenicidade, surgiu em 2013 na China e também é altamente letal, embora menos que o H5N1. Sua letalidade gira em torno dos 40%. Estes vírus aviários mais patogênicos causam infecção pulmonar de alta gravidade em humanos, mas são pouco eficientes em infectar vias aéreas superiores. Esta característica dificulta a transmissão através de espirros, e este é um fator que limita sua dispersão na população. Experimentos utilizando ferrets separados por gaiolas já demonstrou que vírus da influenza altamente patogênicos podem ser transmitidos entre mamíferos e algumas delas são conhecidas. Em humanos, até hoje os vírus de alta patogenicidade nunca conseguiram manter uma infecção sustentada na população. As infecções são casos raros e isolados e não se espalham através dos indivíduos. Isto é um fato importante, indicando que estes vírus estão pouco adaptados para humanos e que parece ser improvável se espalharem, embora a possibilidade não possa ser excluída. Mas se algum desses vírus de alta patogenicidade ganhar a capacidade de ser facilmente transmitido entre humanos, isso provavelmente se daria ao custo da diminuição de sua letalidade. De qualquer forma, o ganho de habilidade de subtipos de alta patogenicidade do vírus influenza em ser transmitido de forma eficiente entre humanos merece atenção. Até hoje, isso nunca ocorreu e talvez nunca ocorra. Mas caso um evento desta magnitude ocorra, será necessário medidas rápidas para minimizar seus impactos possivelmente catastróficos. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.